Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica e nós estamos aqui para mais uma revisitação. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e nos stories e ainda deixem as suas inscrições aqui no canal do YouTube e sigam a página do Instagram. Bom, a revisitação de hoje é da série Dark, tá? Uma série muito pouco falada e que é uma série obra de arte completa em todos os quesitos, nos mais mínimos detalhes. E pra mim é o que faz toda a essência da série ser o que ela é. E pra mim, cara, de verdade, pra mim é a melhor série que vai existir. É uma série assim que nenhuma outra conseguiu chegar perto do que é a trilogia de temporada de Dark, tá? Dark é uma história em que se passa numa cidade alemã chamada de Winden, né, no caso, e que envolve viagem no tempo e que muitos não entendem essa série. Diga-se de passagem, para tu entender essa série, só no último episódio, tá, dela. E pra tu chegar lá no último episódio, muitas vezes tu tem que andar pela maré. E é uma questão que eu falo muito assim, que o povo não entende. Eu olhei os 2 primeiros episódios, eu achei muito morna e muito sem paciência. Claro, tu não vai entender nos 2 primeiros episódios catapimbas nenhuma sobre a série. Porque a série, ela é sobre mistério. E o mais profundo dos mistérios. Que é o mistérios que envolvem viagem no tempo. Em que envolvem gerações das famílias de Winden. Então, pra tu começar a entender mesmo, quando tu pensa que tu tem noção, que é lá na segunda temporada que tu vai ter, assim, um pouquinho de noção sobre o que está acontecendo de fato, tu pensa, não entendi completamente nada. Pois é, tu não vai entender completamente quase nada até o último episódio. Quando tu chega no último episódio, tu diz, enfim, cheguei, eu consigo entender, eu consigo compreender, e daí eu peço humildemente para vocês fazerem um movimento de retorno, reassistir a série, porque com base nesse movimento de retorno, vocês vão ter encaixadinho cada coisa no seu devido lugar. E é muitos que não conseguem fazer esse movimento de retorno. E muitos criticam a série. Ai, mas eu não gostei, porque eu não entendi. É, amigos, assim, é difícil, né? É difícil daí. Ah, mas Murilo, tu é uma pessoa mais entendida do assunto, tu tem experiências com viagem no tempo. Eu que tenho experiências com séries e filmes de viagem no tempo, eu demorei pra caramba entender toda a complexidade disso. Então não é só vocês. Eu, na primeira vez, eu olhei assim, tá, eu não tô entendendo, eu quero entender, eu vou procurar entender. Eu, no caso, fiz o movimento de olhar vídeo no YouTube de pessoas me explicando. Mas eu sei que muitos não têm a paciência de fazer isso. E muitos não têm essa complexidade de ter um tempo pra entender uma série. E tipo, dane-se, é só uma série, eu não vou tentar procurar nada sobre isso. Filosoficamente, essa série, ela traz muitas coisas que não precisa de viagem no tempo pra entender. Tem muitos assuntos abordados nela, tá? Inúmeros, principalmente tratando das partes das crianças de Winden, o desaparecimento das crianças de Winden. Principalmente também tratando de questões familiares mesmo. Do quão assombroso um ser humano pode ser em busca em prol de uma coisa que ele tanto deseja. Isso é tratado explicitamente, expositivamente, durante toda a série. Durante todos os episódios, eles tratam o quão longe o ser humano pode ir para buscar o que realmente quer. E realmente mostra que não existem lado bom, lado certo, esse negócio aí nessa série
Não tem lado certo. E tu tem que mergulhar ou simplesmente ficar na maré. No caso, eu digo, para quem tá assistindo de primeira viagem, vai pela maré. Só vai ficando... Só boia durante a série, tá? Fica olhando a série. Não faça tantas perguntas tipo de loucura. Porque a série, querendo ou não, ela vai te apresentando aos pouquinhos cada uma das resoluções. O mais complexo de tudo, em que a série não traz, é tu entender quem é quem em cada período de tempo. Entender quem é quem em cada período de tempo é literalmente uma coisa que tu tem que pesquisar ou tu prestar bastante atenção na fisionomia da pessoa. Por quê? Cada ator, cada personagem tem um ator em diferentes épocas do tempo. No caso de 33 em 33 anos, cada personagem tem um ator próprio. E tu pegar a fisionomia e relacionar com quem é 33 anos pro futuro ou 33 anos atrás é algo complexo. Mas a série ela também vai te apresentando aos pouquinhos em aberturas de episódios, tá? E aí tu vai relacionando com a fisionomia de cada um. E entende que o mistério, o próprio mistério da série, está em relacionar quem é quem. E por isso que vocês devem estar se perguntando. Por isso que tu gosta, né, Murilo? Por isso que tu ama essa série e dá nota 1 milhão pra ela? Sim. Por isso, porque eu gosto de séries que me fazem pensar e que me fazem tentar entender um pouco e que me trazem um mistério profundo e que eu próprio não consiga resolver e que a série tenha a resposta na cara dura. Né? Esse é o meu tipo de série. Dark, apresento pra vocês. Dark é a única série que eu, de fato, quando eu olhei de primeira vez, eu não consegui resolver nenhum mistério de Dark. E eu ficava brabo por não descobrir nada. E realmente, os plot twists, pra mim, funcionaram todos os plot twists. Tirando o do Mikkel, logo de começo, que o do Mikkel é fácil de entender. Né? O do Mikkel é um grãozinho de areia de todos os mistérios que tem durante a série. E, inclusive, eu não entendo até uns até hoje. Tá? Inclusive, a mãe que é filha ao mesmo tempo da própria filha. Esse eu não consigo entender até hoje. Então, assim, gente, vai indo na maré. Quem está assistindo pela primeira vez, vai pela maré, tenta relacionar quem é quem, pelo menos, em cada período de tempo, para tu tentar entender um pouco da série. Outra proposta filosófica que essa série passa é sobre a questão da liberdade. E liberdade é uma coisa que a gente realmente está condicionalmente a ser livre. É uma questão que essa série ela pauta em todos os episódios. Ela começa a abertura do episódio uma fala filosófica do Schopenhauer, ou uma fala de Nietzsche, de qualquer ator filosófico ela coloca e relaciona com a liberdade. Primeiramente, a primeira questão e o questionamento que a série faz é: você se diz livre? Eu automaticamente, se eu pensar numa primeira opinião, eu digo sim. Eu me digo ser livre. A questão aqui é: tu está sendo livre ou tem algo te deixando a ser livre? Porque tu tem um caminho, vamos dizer. Vou dar exemplos para vocês entenderem a filosofia de tão profunda que é Dark. Tu tem um caminho esquerdo e o caminho direito. Tu tem um caminho do meio também. Vou colocar 3 caminhos. Tem o caminho do meio, tem o caminho da direita e tem o caminho da esquerda. Tem todos esses caminhos. Quem diz que se tu seguir o caminho do meio, é a tua liberdade? Ou, por exemplo, um estranho, ele vem te oferecer um doce. E tu nega o doce pelo princípio de tu ter na tua mente que não aceitar coisas de estranho. Realmente, então, tu não é tão livre assim. E se tu aceita o doce, por que eu não aceitaria o doce?
Entendeu? Se eu aceitar o doce, eu tinha o princípio da liberdade de ir pro não? Ou fui incondicionalmente puxado para a liberdade de dizer o sim? É uma questão de que essa série ela trata como toda a fisionomia e todo o entreposto filosófico em que a tua liberdade é pautada pelo tempo. Certo? O tempo é a tua partícula que te move para gerações inevitáveis, que muitas vezes e outras pessoas conhecem como pontos fixos no tempo. Coisas que acontecem que tu não tem como evitar. Aqui em Dark, todas são um ponto fixo no tempo. Todos os acontecimentos, no mínimo os detalhes, são um ponto fixo no tempo. A tua direção, o teu caminho de escolha, o teu trajeto é um ponto fixo no tempo. E toda essa coercitividade faz a gente pensar se na vida hoje, a qual seguimos, somos também incondicionalmente livres. E se podemos dizer, eu aceito uma maçã, sim. Ou eu aceito um suco, não. Se isso é a nossa liberdade falando, ou se isso é a própria liberdade coercitiva de um ponto fixo no tempo. É bem filosófico e bem retratado isso durante toda a questão, né? E Dark é o maior exemplo de série e a única que conseguiu fazer de fato toda essa filosofia e todos esses exemplos com, né, eventos diferentes de escolher um trajeto, de uma escolha de café da manhã, mas sim da própria viagem no tempo de 33 em 33 anos, relacionando com todas as gerações, basicamente, ou a maioria das gerações da cidade de Vinden. Isso é uma série de respeito. Com um elenco maravilhoso também, né? Com o Louis Hoffman, que vai interpretar o protagonista, entre aspas, da série, que é o Jonas. Com a Lisa Vicari, que vai interpretar a Marta. Com o Oliver Masuk, que vai interpretar o Ulrich, tá? Todos esses nomes, eles são alemães, né? Porque a série é alemã, original alemã. Com Andreas Pletsman, que vai interpretar uma versão de um personagem mais velho, 33 anos depois. Com a Maja Schone, que vai interpretar a Hannah. Enfim, tem inúmeros atores. Eu diria que se eu fizesse um Emmy, pra mim só colocaria os atores de Dark nesse Emmy, né? Porque é incrivelmente o quão bom e escolhido a dedo foi cada um desses personagens. E desses atores, no caso. Então, eu encerro aqui recapitulando e revisitando uma série magnífica, com uma nota assim que não cabe no papel. Porque a série não cabe no papel, entendeu? Se eu fosse tentar explicar Dark pra vocês nos mínimos detalhes, eu ia fazer uma série de 1000 vídeos. Tentando explicar cada detalhezinho de cada episódio de Dark, fazendo referências também. Então, é sinistro o quanto essa série ela trabalha com o teu psicológico. Então, por isso que eu decidi revisitar ela. Então, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e com seus amigos. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube e lá na página do Instagram. Até a próxima!